Por que você vive tão cansado e o que fazer para evitar? Muita gente que está me assistindo agora se alimenta bem, suplementa bem, vive tomando polivitamínico, vitaminas em si, porém ainda assim se sente cansado, o dia não é produtivo, não tem desejo sexual porque está sempre cansado, não tem vontade de sair à noite porque está sempre cansado, vive bocejando. E o que eu vou falar agora é muito revelador, porque eu estudo alimentação profundamente há mais de 10 anos. São 19 anos de estudo, mais 10 anos profundamente. E eu te garanto, assina embaixo, eu assinaria um documento científico, eu assinaria esse documento, te garantindo que a maioria das causas de cansaço não tem a ver com comida. Eu te garanto que não tem a ver com comida. E eu quero te explicar uma das principais causas de cansaço. Esquece alimentação, esquece polivitamínico, apesar que são importantes, mas não é isso que eu quero falar. Você cansa basicamente por 3 fatores principais. Primeiro, você cansa por tensão emocional. Segundo, você cansa por transtorno emocional. Terceiro, você cansa por preocupação. Você cansa muito mais por essas 3 coisas do que trabalhando, do que praticando atividade física ou de qualquer outra coisa. E eu vou mais além. A maioria das pessoas que estão no hospício, no manicômio, a maioria das pessoas que deram derrame cerebral por causa de pressão alta, a maioria de pessoas que têm pressão alta, infartaram e tiveram doenças como câncer, a maioria delas tiveram um problema com esses 3 fatores que eu estou te falando. Tem um psiquiatra muito famoso, ele é inglês, escreveu um livro, A Psicologia do Poder. Ele diz assim, a maior parte do nosso cansaço ou exaustão é de origem mental. Ah, Thiago, tu quer dizer então que se eu trabalhar pesado mentalmente, ou trabalhar muito mentalmente, ou posso esgotar o meu cérebro, posso cansar o meu cérebro? Não. Ninguém que trabalha no físico, ninguém que trabalha concentrado em estudos vai ter problema. Foi feita uma pesquisa e comprovou-se que o cérebro consegue trabalhar de 8 a 12 horas com a mesma potência, com a mesma agilidade, com a mesma concentração, memorização, 12 horas direto sem parar. Pararam de estudar com 12 horas, mas o cérebro nunca cansa, jamais cansa. O que te cansa são as tuas preocupações, o teu estresse, a tua tensão emocional. Vou te explicar um pouco cientificamente sobre o que eu estou falando. Existem 2 tipos de estresse. O primeiro é o estresse agudo e o segundo é o estresse prolongado. O agudo é aquele que você se estressou, existe um mecanismo de fuga e luta, isso é biologia. E você vai gerar algumas substâncias que geram estresse, ok? Te dão essa sensação. Eu já vou te explicar um pouco melhor. E tem o prolongado, que é aquele que você está fugindo ou lutando durante muito tempo e não consegue resolver. É esse aqui que vai gerar um monte de doença. Vou te explicar um pouco melhor. Senta aí e presta atenção. No nosso cérebro existe uma estrutura chamada amígdala cerebelosa. Não é essa amígdala da garganta. Essa amígdala, ela é responsável por 2 fatores principais. O primeiro é fazer você ter tomada de decisões. O segundo é regular as tuas emoções. Então, quando a amígdala percebe que você está estressado, ela envia uma mensagem para o hipotálamo, que é outra estrutura do cérebro relacionada às emoções. Ele vai regular alguns hormônios. Um deles que ele vai liberar é a adrenalina. E essa adrenalina vai gerar o cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando você tem cortisol, por sinal, todas as células do corpo são afetadas pelo cortisol, porque existem receptores em todas as células do corpo para esse hormônio. Então você vai ter um bloqueio e uma dificuldade na tomada de decisão e também nas tuas emoções. Por isso os psicólogos dizem, quando estiver irritado, conta até 10. Por esse fator, você não consegue pensar direito, você não consegue tomar decisões corretamente em momento de estresse. Então se você vive tensionado, vive estressado, vive preocupado, por isso que a maioria das coisas que você decide sempre estão frustradas.
porque você vive com esse hormônio dentro do teu corpo. E isso vai te gerar um monte de doenças, as que eu citei acima. Tá bom, Thiago, eu já entendi que o meu cansaço é de origem tensão nervosa, tensão emocional e preocupação. O que é que eu vou fazer? Vou te dar algumas dicas que vão te ser muito interessantes e vão mudar completamente a tua vida caso você as pratique. Primeiro é aprender a lidar com a tensão, ou seja, tem que aprender a relaxar. Os orientais são craques nisso, vivem tranquilos, vivem mais calmos, japoneses, chineses, muito tranquilos por sinal. Aprenderam a relaxar. Você não percebe, você não nota, mas você tem algumas crenças que fazem você ficar tenso sem perceber, mesmo sem problema. Por exemplo, você vai fazer um trabalho forçado ou estudar muito, você tem que fazer cara feia, é ou não é? Você faz cara feia para estudar, estou me concentrando. Você faz isso porque você acredita que fazendo isso, forçando os olhos, você vai ser mais inteligente ou vai memorizar mais. Isso é uma crença que colocaram na tua cabeça de infância. Você pode ficar olhando normal, você vai decorar da mesma forma, não vai mudar nada ficar forçando os olhos. Então os olhos são a janela disso. Se você ficar muito assim, direto, é porque você está tenso. E essa tensão fica gastando energia o dia inteiro, o dia inteiro. Aí por isso que você chega à noite, você está um lixo. Você ficou o dia inteiro tensionado, o dia inteiro nervoso, o dia inteiro bravo, o dia inteiro irritado, o dia inteiro... Aí você cansa demais. Então eu vou te dar uma dica que eu pratico, você pode praticar em casa. Primeira dica, você pode pegar uma meia limpinha, claro, cheirosa, você novinha, coloca na gaveta do teu escritório, bota na tua bolsa. De vez em quando você vai pegar ela. Ela vai ser o símbolo do relaxamento, porque a meia é muito molinha, né? Vai ser o símbolo do relaxamento. Então você sempre que olhar para ela, você vai lembrar que tem que relaxar. Ou você pega uma foto de um gatinho, coloca em pontos que você pode estar enxergando sempre, para você sempre lembrar do gato, porque ele é um exemplo de relaxamento. O gato sempre está relaxado, sempre tranquilo, sempre animado, porque ele sempre se alonga, sempre está no sol. Então, você está tenso, lembra, eu não posso ficar tenso. Você relaxa de volta, você relaxa novamente. E a última sugestão que eu te dou é no final do dia pergunte o seguinte para você mesmo: meu dia foi produtivo? Porque você não se organiza, então fica sempre colocando coisas, às vezes está telefonando ao meio-dia, porque não resolveu até o meio-dia. Você está telefonando à noite, porque não resolveu à tarde. Então resolve os seus problemas principais, faz uma coisa por vez, e sempre lembra que tem que deixar o músculo relaxado, sempre sem tensão. Você vai se libertando, se aliviando disso tudo.